vídeo que você vai assistir hoje pode mudar o teu destino eterno e você e eu colocarmos nos nossos corações o temor por Jesus Cristo. É de um pastor do Espírito Santo estado. Ele foi arrebatado e teve uma visão surpreendente do juízo final. O juízo de Deus, a visão do grande trono branco e pessoas sendo julgadas pelos seus pecados. Já quero aproveitar esse vídeo e pedir para você se inscrever no canal do nosso irmão em Cristo, Pastor Jordão, que faz um belo trabalho propagando a sã doutrina de Jesus no seu canal. Eu vou deixar o link do canal do servo de Deus aqui abaixo nos comentários. Vão lá e se inscrevam para vocês ficarem avivados com a palavra da doutrina da verdade. Para você que não me conhece, me chamo Moisés do Ceará, ou Ceará, o pregoeiro da justiça. Você está nesse canal com o mesmo nome? Se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, veja o vídeo a seguir e surpreenda-se. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Jordão. Eu venho a toda a amada Igreja de Cristo através desse áudio para trazer as revelações que o Senhor Jesus me deu no ano de 2016, para a edificação da igreja. O Senhor Jesus nos mostrou o juízo final, o trono branco. Mas antes, como de costume meu, eu quero tomar a palavra do Senhor como texto desta revelação, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, e vai nos dizer, para a edificação de nossas almas, neste momento: o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja a presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Amados irmãos em Cristo Jesus, o Senhor Jesus, pela sua grande e infinita misericórdia, nos deu esta rica oportunidade de estar trazendo para nossos irmãos esta grande revelação do juízo final. Juízo, o trono branco do Senhor Jesus. Amados irmãos, tudo começou foi no ano de 2016, um ano na qual eu estava pastoreando o ministério próprio, e ali, irmãos, estávamos sofrendo muitas retaliações de feiticeiros, de falsos profetas naquela cidade onde nós estávamos. Era muita perseguição e calúnia. Estávamos então orando e jejuando muito pelas madrugadas, campanha de meia-noite às 3, de 3 às 5 horas da manhã, e com jejum forte para vencer aquela grande provação, aquela grande tribulação e perseguição que estávamos passando. E o Senhor Jesus nos confiou uma visão do céu, o grande trono branco. Amados irmãos, estava em minha casa, depois de um culto abençoado com os irmãos. Cheguei em casa para descansar em meu leito, depois de uma oração de meia-noite às 3 na igreja, juntamente com a minha esposa. Chegando em casa, a descansar em meu leito, o Senhor me tomou em visão, em espírito, para revelar o grande trono branco, o juízo final. Assim o Senhor me mostrou. Havia nesta visão, o início desta visão,
começava com 2 irmãos, e um irmão era de uma denominação e o outro irmão de outra denominação. A primeira denominação era remanescente e a outra denominação era da Igreja Assembleia de Deus Renascer. E ali os 2 irmãos caminhavam numa estrada de asfalto muito larga e comprida, muito longa, e caminhava, e o Senhor Jesus me levava a ver aonde estavam indo aqueles 2 irmãos. E ali eu via uma grande multidão entrando numa grande catedral, e de repente aqueles 2 irmãos adentraram para aquela igreja, e de repente ali de frente daquela igreja, no pátio da igreja, eu vi uma grande multidão prostrada de joelhos, ali chorando. E lá dentro da igreja eu já podia ouvir um som de uma guitarra tocando uma música, essas músicas novas que as igrejas batista, as igrejas que estão saindo agora de paredes escuras, de roupas escuras, estão colocando essas músicas de adoração. Estava tocando ali uma música de rock, uma música muito agitada, e o povo estava se alegrando com aquela música. E eu vi em cima do altar um jovem vestido de calça preta, de blusa preta, e ali em cima do altar ia subindo uma morena com um corpo de academia, bem malhada, com uma bermuda de academia, bem colada no corpo, com um bustier também bem colado no corpo. Ela subia, cantava e dançava com aquele jovem, com a guitarra, e as paredes ali atrás tudo preta, e eles louvavam ali com aquela alegria, como se tivesse em um culto adorando a Deus. E a igreja toda alegre, lá fora no pátio da igreja, os irmãos que estavam de joelhos dobrados, chorando, e eu perguntava ao Espírito Santo de Deus, e falava: Senhor, eles estão chorando na Tua presença, o Senhor está aqui. O Senhor Jesus me respondeu com a voz suave e disse: meu servo, a carne chora. E de repente o Senhor levou os meus olhos ao alto da placa daquela igreja, daquela catedral. Eu vi escrito Igreja Academia, Igreja da Carne. Então eu entrei naquela igreja, como aqueles 2 irmãos entraram, e outros pastores estavam ali presentes também, de diversas denominações, Batista e outras igrejas como Maranata, e outras igrejas como a Cara de Leão. Várias igrejas estavam ali, era um ecumenismo, uma união de igrejas, todos juntos ali adorando. Aí, meus amados irmãos, de repente apareceu uma pastora, a líder daquele ministério, erguendo a mão, aquele grupo de louvor parou de tocar, e ali ela começou a chamar o povo à responsabilidade para se colocar de pé, para abrir a Sagrada Escritura, porque ali ela tomou um texto para trazer um ensinamento para a igreja. E este ensinamento que ela trazia tinha por título a igreja, as obras da carne, a igreja que luta contra as obras da carne. Veja, amados irmãos, ela começou então a trazer aquele ensinamento, mas ela não combatia o pecado, não combatia a imoralidade, a lascívia, e ela distorcia a palavra. Aquele espírito maligno distorcia a palavra, amados irmãos, e ali eu observava claramente que aquele espírito não falava pela boca do Espírito Santo de Deus. Então, ela terminando aquele ensinamento, ela colocou a igreja de pé e perguntou: quem tem algo para falar a respeito deste ensinamento? Eu rapidamente, o Espírito Santo me impulsionou, amada igreja, e ali eu comecei a falar para aquela senhora, aquela mulher, ou seja, aquele espírito maligno,
e dizia para ela: você não falou, não combateu contra a televisão, você não combateu contra a calça comprida, você não combateu contra o brinco, contra o batom, contra o salto alto, contra o divórcio, divorciar-se e casar-se de novo. Então aquela mulher, aquele espírito ficou revoltado contra mim e partiu para cima de mim para me pegar. E o Espírito Santo de Deus me impeliu, me levou para fora naquele templo, e assim comecei a caminhar naquela estrada que eu estava caminhando antes, junto com aqueles dois irmãos. Aqueles dois irmãos ficaram para trás, ali cultuando naquela igreja. E eu segui a viagem à frente. Logo à frente desta viagem, desta caminhada naquela longa estrada, eu comecei a sentir meus pés afundando. A olhar para os meus pés, parecia que eu estava pisando em algodão. E ali eu percebi que já não via mais os prédios e casas ao meu redor, a não ser uma expansão grande e vazia, a qual estava tudo branco, sem nenhum edifício em minha volta. Logo percebi que se tratava de uma visão espiritual e que o Senhor estava me levando em um lugar espiritual celestial, um local diferente da terra. E ali logo eu vi, naquele espaço muito grande e imenso, uma grande multidão, muitas pessoas, inumeráveis pessoas, vindo do lado esquerdo de cabeças baixas, decepcionadas, como se tivesse vindo de uma derrota. Ali o Senhor me mostrava as vestes daquela multidão. As vestes estavam inadequadas para servo do Senhor. Mulheres com calça comprida, jovens com bermudas, camisas regatas, jovens com camisas decotadas, com batom na boca, brinco nas orelhas, e ali também com cabelos cortados, franjas no cabelo, diversas formas, pastores de gravata e paletó. E ali eles estavam sendo levados assim para uma grande reunião. Algo estava levando aquela grande multidão. Algo estava levando aquela grande multidão, estava atraindo aquela multidão, como correntes espirituais. Estavam puxando aquela multidão para aquele grande encontro, aquela grande reunião. Amados irmãos, logo o Senhor me levou a um alto penhasco. De lá de cima eu pude ver as coisas que o Senhor Jesus ia me mostrar logo mais à frente. De repente eu comecei a ouvir um som muito forte, como de água, de chuva, e cada vez que esse som aumentava, acompanhava com esse som uma luz muito forte, e aquele povo parou, aquela grande multidão parou diante de uma grande planície, e aquele trono ia se aproximando sobre aquela multidão. Quando eu olhei para baixo e vi ali um alicerce de um trono, e a luz era muito forte e resplandecia aquela luz. Resplandecia como a luz que nunca havia aqui na terra, uma luz muito forte. E de repente, quando aquele som foi aumentando, aquela luz foi aumentando junto com aquele som, foi se aproximando aquele alicerce daquele trono. Então o Senhor Jesus fez com que aquele trono ali caísse sobre aquela nuvem. E de repente, quando aquele trono caiu, eu vi como estrondo de trovão e de relâmpago. Batia e fazia aquele grande barulho. Estremecia aquele local, estremecia aquela grande multidão. E eles não conseguiam olhar para aquele grande trono branco. Eles não conseguiam olhar e colocavam os seus braços sobre os seus olhos, tampando e tentando se esconder os seus rostos, seus olhos daquele grande clarão, porque grande era a luz sobre aquele trono. Louvado seja e agradecido o santo nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, é maravilhoso demais ver os mistérios de Deus. Os momentos difíceis de provação e de perseguição foram os momentos que os apóstolos puderam ver a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus então me continuou mostrando para mim, ali em cima daquele penhasco, alto monte, que
Dentro daquele trono, eu via uma coluna de fogo. Aquele trono era branco mais que uma branca lã, mais branco do que um algodão. Nunca vi tanta clareza, tanta limpeza naquele trono. Trono que resplandecia uma luz radiante. Eu nunca vi aqui na terra, amados irmãos. Que maravilha! Louvado seja o santo nome de Jesus. Essa grande experiência que o Senhor me deu para testemunhar aqui na terra para os irmãos, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem na Sagrada Escritura. Louvado seja e engrandecido o santo nome de Jesus. Ali, naquele momento, eu pude ver que uma voz muito forte saía daquele trono. Uma voz com uma autoridade, uma voz com muita ousadia. Dizia para aquele povo que estava diante daquele trono, aquela voz dizia: todos de joelho, todos de joelho. E aquele povo, diante daquele vasto trono, parecia como um grão de areia. Lançaram os seus joelhos em terra, lançaram os seus ossos em terra, e começou o grande julgamento, o juízo final. Assim encerrou esta grande revelação. E logo após o Senhor colocou em meu coração, e falando comigo, que haveria a segunda parte desta grande visão para prosseguir numa próxima visão de arrebatamento. Amada igreja, louvado seja engrandecido o santo nome do Senhor Jesus. Eu fico feliz, eu fico alegre para estar passando isto para a Igreja Santa. É tempo de guardar o azeite na lamparina e manter as vestes brancas. A igreja prostituta, a grande prostituta, que embriagou as nações com o cálice do pecado da vacilação. Muitos têm tomado deste cálice, ouro e prata. A igreja rica, a igreja que se prostituiu com ouro e com a prata, tem se corrompido. Mas o Senhor Jesus tem escolhido a sua igreja pura e lavada, comprada pelo sangue de Cristo. Porque esses não receberam o amor da verdade para que se salvasse. Mas aqueles que receberam foram feitos filhos de Deus. Louvado seja engrandecido o santo nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Deus me dá para transmitir para a igreja esta grande revelação, uma grande responsabilidade, igreja. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que tem estado lutando a cada dia para manter uma vida de doutrina, de santificação. Continue nesta caminhada, irmão. Persevera mesmo, porque Jesus está à porta e ocorrerá esse grande tribunal, o grande tribunal, e será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Será de misericórdia para aqueles que usaram de misericórdia. Deus abençoe a cada um. A paz do Senhor Jesus. Muito forte esse vídeo. Quando o servo do Senhor tiver a segunda parte desse vídeo, nós colocaremos no canal para edificarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Já quero agradecer o imenso apoio, o imenso carinho aos irmãos que nos apoiam de todo o Brasil, que deixam o seu comentário, deixe seu comentário aqui abaixo, deixe o seu like, é muito importante você deixar o teu gostei, o teu dedinho para que o YouTube possa propagar o canal e as maravilhas dos testemunhos de Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus é amor, mas Ele também é justiça.